Olá, meu nome é João Guilherme Tosi, eu sou aluno do sétimo período do curso de Licenciatura em História da Universidade Veiga de Almeida, e essa videoaula ela foi elaborada como material, para o estágio 2 do curso, e é voltada para os alunos do ensino médio que estão se preparando para fazer o Enem. Se baseará na unidade temática da BNCC, Lógicas e Organizações Políticas, Lógica de Organização Política, desculpe, e terá como objetivo de estudo as noções de cidadania e política na Grécia, buscando desenvolver a habilidade, associar o conceito de cidadania e dinâmica de inclusão e exclusão na Grécia. Como base teórica, teremos os livros Odisseia e Ilíada de Homero e também a República de Platão. Para começar a falar da Grécia Antiga, precisamos entendê-la geograficamente. Diferente dos dias atuais, onde existia um Estado nacional, um governo central, fronteiras bem definidas, a Grécia Antiga era um conjunto de cidades-estados espalhadas por toda a Península Balcânica e Mediterrâneo também, em seus territórios, que tinham sua política, sua economia e sua sociedade independente. Assim, as cidades-estados eram autônomas. Cada uma tinha um modelo político e econômico, independente das outras, e elas eram unidas por um sentimento de pertencimento a uma cultura. Eram unidas por uma língua em comum, por um modo de agir em comum e por suas crenças, seus deuses, seus cultos aos deuses em comum. As mais importantes cidades-estados gregas, que a gente conhece, são Atenas e Esparta. São as principais, assim, tiveram um papel crucial na história grega, da Grécia Antiga. Os centros urbanos gregos, eles eram chamados de polis, que é cidade em grego. Só que, diferente dos dias de hoje, não representavam só a cidade que a gente conhece como o centro urbano de fato, com os prédios e tudo mais. As polis gregas, elas também abrangiam os campos e todas as zonas de influência do Estado. Onde o Estado tinha sua influência, era a polis. Onde se falava grego e compartilhava da mesma cultura, era a Grécia. Ou seja, as cidades-estados tinham um sentimento de pertencimento, de unidade, mesmo com as suas individualidades, a partir da cultura e da língua, como eu falei. E os povos que não estavam dentro dessa mesma, não falavam essa mesma língua, não tinham essa mesma cultura, eram chamados de bárbaros. As cidades-estados, elas tinham a sua autonomia política, social e econômica, e eram autossuficientes. Elas não precisavam diretamente de outras. Então elas eram realmente individuais, mas com sentimento de pertencimento, plural. E com isso a gente pode ver o modelo de Esparta e de Atenas, por exemplo. Em Atenas, os eupátridas, aliás, eram os membros da pequena classe dominante de grandes proprietários de terra, que comandavam a política. Enquanto em Esparta, os esparciatas eram a classe de soldados, detentores de riqueza e poder, que comandavam a política. Ambos modelos aristocráticos próprios, assim, com suas peculiaridades. Dentro do período clássico da Grécia, da Grécia Antiga, surgem os modelos políticos que conhecemos hoje, como a democracia, que seria o poder na mão do povo elegível, a monarquia, que é o poder na mão do rei ou do monarca, a aristocracia, que seria o poder na mão dos nobres, dos poderosos por herança, e a oligarquia, que seriam o poder na mão de alguns, de um grupo pequeno com interesse compartilhado, como uma família, por exemplo. E apesar disso, é importante ressaltar que a democracia grega ela é um pouco abstrata do conceito de democracia que temos hoje em dia. Na maioria das cidades-estados gregas, apenas os cidadãos poderiam exercer os seus direitos políticos. E isso excluíam mulheres, excluíam pessoas escravizadas, excluíam crianças
e excluíam estrangeiros, de modo geral. Só os cidadãos gregos da cidade-estado grega poderiam exercer a política da tal cidade-estado. E isso excluía grande parte da população, né? Então não era de fato uma democracia que abrangia toda a população ou o povo e dava voz a uma grande maioria, né? E vale ressaltar também que a escravização de inimigos derrotados era algo comum na Grécia Antiga e era diferente completamente da escravização dos povos africanos que a gente conhece, né? Praticado pelos povos europeus na história contemporânea, né? Moderna e contemporânea. E entre outros motivos, porque essa escravização dos povos derrotados não tinha um caráter étnico. Esparta, por exemplo, era uma cidade-estado que praticava a escravização dos povos conquistados em guerra, e esses escravizados eram chamados de ilotas, e eram considerados propriedade do Estado espartano. E esses escravizados também eles foram responsáveis por fazer diversas revoltas e levantes contra Esparta, o que fez com que Esparta se visse na necessidade de manter sempre em alerta, né? Sempre com o exército ativo e tudo mais. Então a polis espartana ela mais parecia um acampamento militar, né? O centro urbano espartano parecia mais um acampamento militar. Toda a vida espartana era voltada para o exercício militar, no caso. Já no caso de Atenas, os povos escravizados em guerra eram vendidos em centros comerciais e não eram considerados propriedade do Estado, né? Eles eram comprados de fato. E muitas vezes esses escravizados conseguiam posições de destaque dentro da sociedade, né? Compondo uma guarda, uma polícia, ou até mesmo trabalhando com artesanato, e que dava uma posição de destaque a eles pela habilidade técnica que eles tinham. Isso dava prestígio a eles. Além disso, os escravizados eles recebiam muitas vezes dinheiro e podiam comprar sua liberdade em Atenas, né? Atenas era uma cidade-estado rica e comercial, né? Diferente de Esparta, que possuía muito dinheiro, mas não era tão voltada ao comércio, assim. E possuía grandes construções, né, na sua polis. A polis ateniense ela se assemelha ao que a gente costuma ver, né, da cidade grega no cinema, nos desenhos, nas pinturas, com uma cidade bem urbanizada, com seus grandes templos, é um comércio muito ativo e tudo mais, diferente das polis espartanas que eram como grandes acampamentos militares e tudo mais, né? Em 1499 a.C., se iniciou o conflito chamado de Guerras Médicas, né? Que era um conflito armado entre entre o povo persa e os povos gregos. Esse conflito durou 50 anos e para combater os persas, os gregos se uniram em duas ligas, né? A Liga de Delos, que era comandada por Atenas, e a Liga do Peloponeso, que era comandada por Esparta. Só que tanto Atenas quanto Esparta tinham um projeto de expansão e domínio de outros povos, né? Queriam crescer economicamente, expandir. E com isso, depois de derrotar os persas, ambos mantiveram as ligas e junto com essas ligas acabaram entrando em conflito entre eles, né? Na guerra que durou por volta de 27 anos e foi chamada de Guerra do Peloponeso e culminou na vitória de Esparta. Por conta dos longos anos de guerra, né, entre guerras médicas e depois a Guerra do Peloponeso, Esparta, apesar de ter conquistado o poder, né, e os territórios, né, gregos, ele não conseguiu manter o controle da Grécia. E logo foram conquistados pelos macedônicos, né, com Alexandre o Grande. Um ponto interessante da sociedade e da política grega é a retórica. O direito de falar, de se expressar, de participar de debates era uma coisa muito importante na maioria das cidades-estados gregas. E era um direito dos cidadãos, né? Então, muitas vezes, se excluía desses debates crianças, mulheres, estrangeiros e escravizados também. E em algumas cidades-estados, como punição por alguns crimes, a pessoa era expulsa da polis, perdendo seu direito cidadão e com isso perdendo o direito de retórica. Era uma das punições que existiam na Grécia Antiga.
Isso demonstra o quanto, de fato, a retórica, o poder da fala, da expressão e do debate eram importantes na Grécia Antiga. Uma outra curiosidade também interessante é o papel da mulher na sociedade espartana, né? De acordo com o site history.wall.com.br, no artigo Livres e Guerreiras, assim eram as mulheres espartanas, a mulher espartana possuía e administrava terras e bens, chegando a controlar 2/5 das terras espartanas, né? Além de poder usar cabelos compridos, túnicas relativamente mais curtas que acentuavam os corpos treinados, né, os músculos que eram treinados desde a infância. Elas também se casavam um pouco mais tarde do que as mulheres de outras cidades e estados, e caso se divorciassem, elas não perdiam direito aos seus bens e suas riquezas e nem o direito sobre seus filhos. Então, são algumas coisas que a gente às vezes perpetua até atualmente nos discursos machistas, né? E isso mostra que o discurso machista que a gente perpetua na sociedade hoje em dia, eles não são antiquados, e sim errados, sabe? Porque antigamente isso já não existia em algumas sociedades, sabe? Já é um discurso que não funcionava como a gente tenta passar hoje em dia, como tentam passar hoje em dia, né? Enfim, com isso eu encerro a aula de hoje. Eu espero que tenha sido proveitoso para vocês. E caso queiram saber mais sobre os temas citados aqui, eu indico algumas obras primárias, né, como A História da Guerra do Peloponeso, de Tucídides, e O Trabalho e os Dias, de Hesíodo, entre outros. Né? Então, obrigado por me acompanhar até agora. Tchau, tchau.